João capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, eu lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Eu quero chamar a atenção de vocês para o público a quem Jesus se dirige no Evangelho de João. Ele começa, inicialmente, é nítido isso, se dirigindo a todo mundo no início desse Evangelho. Basta a gente lembrar em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Mas a partir do capítulo 12, e já caminhando para o capítulo 13, parece que Jesus dá uma atenção especial aos seus discípulos. O dia da sua crucificação está chegando, as últimas recomendações precisam ser dadas, as últimas orientações aos seus seguidores que representarão Jesus agora aqui na terra. Afinal, Jesus será assunto aos céus. E chama a atenção, então, o versículo 1, que já anuncia antes da festa da Páscoa, exatamente para nos contextualizar de que a crucificação e a ressurreição estão ali na frente. E dentro, então, desse contexto,
João, que relata agora essa caminhada de Jesus, diz que Jesus sabia que era chegada a hora dele de passar deste mundo para o Pai. Eu fico imaginando Jesus, então, depois de ter iniciado o seu ministério aqui na terra, em um dado momento, perceber, sentir que a sua hora estava chegando. Basta a gente lembrar dos evangelhos, quando algum milagre Jesus fazia, e ele dizia lá, não conta, né? Te mostra lá o sacerdote. Ele queria evitar uma publicidade muito intensa e precoce, que pudesse prendê-lo, às vezes, antes da hora, mas agora não, agora parece que ele cumpriu com a sua missão, arrebanhou os seus discípulos, pregou o evangelho a multidões, e agora ele começa então a sentir que o seu momento está chegando, e o seu momento não é qualquer momento, é uma hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, de onde ele veio, e cumprir então o que restava dessa sua missão. E vejam o que é destacado nesse texto, no versículo 1, que ele amou aos seus que estavam no mundo, e que ele fez isso até o final, quer dizer, até as últimas consequências. Não era só um sentimento, não era só um engajamento que ele teve de vir a esse mundo, mas ele sabia e estava determinado a cumprir com a sua missão até o final, inclusive a morte de cruz, porque sabia que por meio dela, ele podia redimir a humanidade. Veja no capítulo 15 desse mesmo evangelho, versículo 13, o que ele mesmo diz a respeito de amar até o fim, ou amar com intensidade. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, nós não estamos falando de Jesus e do seu amor em termos filosóficos, em termos românticos, nós estamos falando que Jesus veio a esse mundo na forma humana, o Cristo encarnou, e num dado momento, após cumprir com a sua missão inicial, percebendo a hora de morrer, ele estava disposto a ir até o final, porque sabia que essa sua ação levaria à redenção de cada um de nós, ao perdão de nossos pecados e à paz de cada um de nós com Deus. Mas há coisas bem interessantes nesse relato de Jesus aqui com os seus discípulos. O texto diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu-se com ela. É muito interessante o paralelo que esse texto tem com 1 Coríntios 11. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Mas agora, não é Paulo quem está a escrever, é João, é um discípulo de Jesus, que também faz questão de relembrar que naquela noite, naquela celebração, Judas já estava determinado a trair Jesus, e muito provavelmente, ele teve aqui os seus pés lavados. Ele foi servido por Jesus. E por que eu estou dizendo isso hoje à noite? Porque o texto, ao dizer isso, provoca na gente um certo sentimento, ou uma expectativa. Como é que nós opinaríamos sobre o desfecho desse encontro aqui, se está anunciado que Judas já tinha no coração de trair Jesus? E aí eu quero chamar a atenção para o versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus
e voltava para Deus. Eu acho que uma das coisas mais delicadas da vida humana é a nossa falta de confiança, a nossa falta de certeza sobre quem nós somos e como o nosso futuro vai se dar. É aquela dúvida que todos nós seguidamente temos sobre o desfecho da história, dessa crise, da pandemia, da nossa família, da nossa subsistência, dos nossos filhos. Como é que eles vão se encaminhar profissional e também no sentido do matrimônio e da família? Todos nós acabamos tendo essa insegurança, esse medo, essa dúvida, e por causa disso nós agimos de determinadas maneiras. Nós acabamos nos precipitando, nós acabamos errando, nos equivocando, ficando ansiosos. E eu quero chamar para essa conversa o exemplo aqui de Jesus, que de alguma forma, sabendo que estava sendo traído, sabendo que o diabo estava envolvido naquele processo, ele certamente dá sequência ao seu serviço, lava os pés do traidor, sabendo que uma obra diabólica estava em curso, mas também a maldade humana era ali encarnada. Mas ele tinha confiança de que a sua missão independia daquela afronta, ou daquela provocação, ou daquela traição. Eu acredito que isso de fato é poder enxergar para além das aparências e a gente poder ter uma convicção sobre as escolhas e decisões que fazemos em nossa vida para além dos momentos que às vezes nos pressionam a agir em cima de coisas não estáveis, não claras, não definitivas. Não é à toa que João descreve aqui Jesus como sabendo de quem vinha, que tudo estava em suas mãos e que ele então voltava para Deus. Jesus aqui talvez podia ter agido com Judas de uma outra maneira, rejeitando o lava-pés a ele, tomando alguma atitude mais dura, tirando talvez Judas já do convívio dos discípulos, ou fazendo algo de forma que Judas ficasse exposto diante de todos. Não seria difícil para ele nenhuma dessas coisas, e até quem sabe punir Judas como alguns podem imaginar. É incrível a reação de Jesus à traição. A reação dele é o amor. E eu queria na noite de hoje que nós pensássemos com profundidade e não fôssemos assim precipitados a responder. Porque quando a gente olha uma situação como essa, a gente inevitavelmente tem que pensar também em nós. É claro que ele é Jesus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, mas que parâmetros esse Deus nos deixa também para a gente viver a nossa vida, conduzir a nossa caminhada. E por que ele deixou isso registrado no texto? Além de mostrar que ele é o nosso Salvador, será que também não nos orientar sobre como a gente deve tomar as nossas decisões, com base em quê? E olhar para o quê? E reagir de que maneira? Eu repito, o texto diz que tudo estava em suas mãos. O texto diz que ele vinha de Deus e voltava para Deus. Mas o texto nos sugere, provavelmente, que Judas também teve os seus pés lavados, foi servido, foi amado até o fim. Jesus, ele estendeu a destra da comunhão a Judas naquela ocasião, entendendo muito bem o que ele tinha vindo fazer neste mundo. Jesus pega uma toalha, ele se veste com essa toalha, ele enche uma bacia com água. E ele agora ocupa a posição de um servo. A atitude dele foi tão desconcertante que Pedro foi o primeiro a reagir, rejeitando aquele tipo de iniciativa. Porque já era indecoroso um discípulo lavar o pé do outro. Agora o mestre estava a lavar os pés dos discípulos. E aqui
Não há como a gente não pensar no texto de Filipenses capítulo 2, quando Paulo, escrevendo sobre Jesus e sua natureza, ele escreve assim, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deu uma paradinha por aqui. É muito importante a gente entender que a encarnação, ao mesmo tempo em que fala de um esvaziamento do poder de Deus, não da sua essência, mas do seu poder, na medida em que Jesus abre mão de usar o seu poder, a encarnação também revela Deus na forma de servo. Quer dizer, a encarnação não está a dizer que acidentalmente agora Deus virou o servo. A encarnação está a revelar uma das facetas de Deus. Além de poderoso, grande, majestoso, Deus é servo. É preciso recuperar esse conceito, que é um atributo de Deus. Por exemplo, Jesus disse, sou manso e humilde de coração. Não é porque Cristo, quando veio à terra, se tornou humilde. Na verdade, Cristo, o Deus encarnado, refletiu esse atributo que é da divindade, que é a humildade. Porque senão, como eu já vi em alguns lugares, as pessoas vão imaginar que Jesus, ele provisoriamente, circunstancialmente se humilhou. Mas a potência de Jesus, ou Deus enquanto Deus, é um ser poderoso. E às vezes, em nome disso, a igreja costuma enfatizar muito essa virtude do poder, lhe faltando amor, lhe faltando disposição para serviço, lhe faltando compaixão, lhe faltando humildade. Eu queria que você olhasse para esse texto de Filipenses, para entender com muito cuidado que Deus, ele encarnou em Jesus e revelou uma faceta de Deus que é o amor, o serviço e a humildade. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Deus se revelou em Jesus, o Cristo encarnou em Jesus, no Jesus de Nazaré, na forma de um servo. Isso é revelação, não é só que Deus circunstancialmente deixou de ser Deus, ele quis mostrar essa sua face. E foi obediente. Por isso, o versículo 9 diz, Deus então o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, voltando para esse nosso texto de João, é preciso olhar para a maneira de Jesus encarar a traição, o infortúnio, a maneira de atender os seus discípulos, os seus seguidores. E como eu disse antes, já era constrangedor que um discípulo lavasse o pé do outro, porque isso era tarefa própria para servo, para escravo. Mas a coisa aqui é tão constrangedora que o rabi, ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. De maneira muito simples, no meio de uma janta, ele enche uma bacia d'água. E no versículo 6, quando se aproxima de Pedro, ele já devia ter lavado o pé de outros discípulos. Pedro, representando outras vozes, outros espíritos, outras pessoas,
diz, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Então, nesse primeiro momento, nós temos Jesus vindo ao mundo, sabendo o que ia fazer, que a sua morte estava próxima, que ele voltava para o Pai, que tudo havia sido dado a ele em termos de autoridade. E nós temos um Pedro de um outro lado, junto com os discípulos, com uma outra postura, com dúvidas sobre quem ele é, lutando por espaço juntamente com os demais discípulos. Há relatos nos evangelhos dessa luta, dessa competição entre eles, quem é o maior? É como se Pedro não tivesse identidade, como se os discípulos não tivessem identidade, confiança, e eles disseram para Deus, não, você não vai lavar os meus pés. Por quê? Porque supostamente isso daria a Pedro um certo tipo de valor, um certo tipo de delimitação em relação aos demais discípulos. Era como se Pedro ficasse vulnerável, tendo os pés lavados daquela forma. Essa é uma das coisas que para mim hoje está cada vez mais evidente. A gente não sabe quem a gente é. A gente vai sendo moldado pela vida, pelos amigos, pelas redes sociais, pelas pressões, por aquilo que as pessoas esperam da gente. A gente vai lutando pelo nosso espaço, e às vezes, ao lutar pelo nosso espaço, a gente vai sendo medíocre. Ao invés de crescermos com Jesus, a gente vai tentando diminuir outros para então nos sobrepormos a essas pessoas. Tenho refletido a partir desse texto sobre a identidade. O ser humano lá atrás pecou, afastou-se de Deus, perdeu completamente a sua noção de pertencimento, a sua confiança de que Deus lhe cuida. Perdeu de vista o horizonte, não sabe para onde ele caminha, não sabe nem o que está certo num mundo tão polifônico, de tantas vozes. Hoje a gente começa a construir a nossa identidade em cima de demandas, em cima de competição, de comparação. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho mais quem nós somos em Cristo nessa noite. Tem um texto para mim aqui que é muito significativo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, já ficaram, e tudo se faz novo. Quando você tem Cristo, quando você é aqui como Cristo, que sabe de onde veio e para onde vai, você não sai à procura de identidade, a sua identidade está em Cristo. Você tem suficiência nele, você tem paz nele, você tem segurança nele, você não compete. Esse é um tema delicado em nossos dias. Às vezes tratamos nossa família como um ringue, tratamos nossos amigos como competidores, tratamos nossos irmãos da mesma forma, tratamos demais seres humanos, visando ser melhor, visando ser mais eficiente. E eu fiquei pensando a partir desse texto aqui, a insegurança de Pedro e a insegurança dos demais discípulos sobre aquela atitude constrangedora. O Rabi vem lavar os meus pés. E Pedro não deixa. Pelo menos ele tenta fazer isso. Jesus é paciente. Jesus diz, tu não vai entender agora, porque Pedro está muito distante. Pedro é um pecador, como eu e você. Ele está muito distante de entender que eu sou feliz em Cristo, de que eu tenho tudo o que eu preciso em Cristo, de que eu tenho uma nova identidade em Cristo, que o meu presente e o meu futuro estão garantidos em Cristo. Então ele está inseguro, ainda tentando se colocar naquele grupo de 12. E eles, mais de uma vez, quando eles estão caminhando com Jesus,
comentam entre si quem é o maior. E está aqui Pedro. Mas Jesus é paciente. O que eu vou fazer agora você não vai compreender, mas vai entender depois, porque depois esse Pedro vai ver uma outra cara de Jesus, vai ver um Jesus que vai morrer numa cruz. Aqui ele já está vendo uma faceta do Jesus que veste uma toalha, enche uma bacia de água e lava os pés dos caras. Mas ele vai ver algo mais forte do que isso. Ele vai ver Jesus, o Filho de Deus, ser morto como maldito numa cruz. E Jesus está dizendo que ele não está preparado para ver isso, porque a visão dele ainda é muito carnal, é muito egoísta, a identidade dele ainda está muito disforme, muito desequilibrada. Ele está em busca de quem ele é e de identidade. Mas Jesus diz: calma, tu não vai compreender agora, mas depois tu vais compreender. Mas Pedro, impetuoso, eu queria que você, quando lesse isso aqui, pensasse também em você. Eu pensasse em mim. Mesmo com essa atitude de Jesus: não, Senhor nunca vai lavar os meus pés. E olha o que Pedro disse: o Senhor não vai cuidar de mim. Talvez porque Pedro, quem sabe, pensasse: não, nem é necessário. Isso é invasivo demais, é constrangedor demais. E no fundo, o que está implicado aqui é que se Jesus não lavar os pés de Pedro, Pedro não terá comunhão com Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: quantos de nós estamos também nos enxergando nessa condição de indignidade, de dependência, de necessidade, de abertura, quando Jesus vem lavar os nossos pés, perdoar nossos pecados, lidar com as coisas sujas em nossa vida. Quantas são as nossas ocasiões em que a gente diz: Jesus, lava tudo, vem, preciso. Mas quantas são as vezes em que eu acho que não há nada a corrigir, que tudo está bem, e que eu manifesto silenciosamente uma ideia de que não preciso. É disso que o texto aqui está a falar. Eu acredito que Deus, Ele quer ter na nossa vida uma participação muito íntima. Deus não quer culto formal, culto exterior. Deus quer culto racional, culto interior. Culto espiritual, como algum pode dizer. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, não com o que você aparenta ser, com quem você é. E Deus se importa em conduzir você aonde Ele quer te levar. Mas é preciso que você se deixe levar, que você se entenda vulnerável, que você não se constranja diante dos demais discípulos, que você não se preocupe com o que vão dizer, que você esteja vulnerável diante do médico dos médicos, daquele que nos criou e sabe aquilo de que mais precisamos, que você tenha uma postura de acolhimento e de reconhecimento de que você precisa ser limpo. Que a gente pensa coisas que não são legais, deseja coisas que não são boas, faz coisas que não são boas, ou se omite de fazer o bem, quando poderia fazê-lo. Isso também é ruim. Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. E aí então, claro, Jesus responde: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Eu estou chegando na semana, agora nesse final de semana, aos 49 anos. Fui convertido pelo Evangelho aos 12. São 37 anos. E eu fico me perguntando, com todas as características com as quais Deus me criou,
e com as características que ele adicionou, as virtudes cristãs, eu fico me perguntando hoje, qual é a minha identidade? Quem sou eu? Em busca de que eu me encontro hoje? São perguntas que a gente tem que se responder. A gente tem que ser para alguém. A gente tem que conquistar algum tipo de lugar em cima de alguma demanda específica. Quem é que nos define? E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando em Pedro. Quando Jesus então diz para Pedro, se o Senhor, se você não aceitar que eu lave os seus pés, você não vai ter parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, meus irmãos, daqui a pouquinho, nós vamos participar da mesa do Senhor. Ontem, eu recebi uma pergunta e fiquei com ela no meu coração, de uma pessoa que eu sei que representa muitos outros aqui, que quando vem a ceia, ela fica perguntando se ela é digna de participar da ceia, se ela é digna de Jesus, se ela, como pessoa, pode até mesmo participar do corpo e do sangue de Jesus, porque afinal, como pecadora que essa pessoa é, ela não sabe se ela tem feito o suficiente para se tornar digna de ir a Jesus. E eu respondi àquela pessoa, olha, não há nada que nós façamos que nos torne dignos, e o pior ainda é quando a gente imagina que faz alguma coisa que nos torna dignos ou aptos, porque no fundo está ignorando a nossa incapacidade por pecadores que somos de nos tornarmos sozinhos aptos. Já disse isso e repito, pior do que alguém chegar à ceia e participar dos elementos vivendo em pecado é aquele que chega à ceia se achando justo e preparado e come do pão ou bebe do cálice, mas no fundo está confiando em si mesmo e naquilo que faz ou naquilo que construiu, e não nos méritos de Cristo, que não se deixa lavar, que imagina, porque tem anos de caminhada cristã, como eu citei agora, que o processo de purificação, ele está terminado. Que chegamos num nível onde a gente agora passou da fase mais infantil e a gente não comete os mesmos erros de antes. Então a gente já chega na ceia, e eu falo da ceia porque é um momento de auto-reflexão, de introspecção, de autoexame. A gente chega na ceia meio que flutuando, cheio de autojustiça, não precisa nem falar com ninguém, mas aquele sentimento de que a gente está aqui porque a gente merece, porque a semana foi boa, porque a gente fez o que era legítimo ser feito, então a gente chega com aquela noção de que merecemos estar aqui. E de repente Jesus vai tirar as nossas sandálias e vai querer lavar os nossos pés. Jesus vai querer, talvez, expor para nós mesmos que a gente não é o que a gente pensa e que a gente, às vezes, precisa deixar de lado a nossa identidade e ser uma nova criatura em Cristo. Não vou me deter aqui nessa diferença entre lavar os pés ou tomar um banho todo. Houve já quem construísse a ideia de que o lava-pés é um tipo de sacramento que irmãos praticam uns com os outros e onde ali então Deus ordena a sua bênção, como se Deus estivesse recomendando que esse ato fosse repetido.
Eu até não sou contra fazer isso, porque eu acho que às vezes a gente é tão distante um do outro que esse tipo de proximidade, de quebra de constrangimentos, sabe? De preocupação com autoimagem, eu acho que esse tipo de situação nos colocaria diante de Deus e dos irmãos, de uma maneira a sermos mais lapidados. Mas daí a dizer que esse é um rito para ser repetido é uma outra história. Mas há igrejas que fazem isso. Tratam esse ato como um ato sacramental. Os irmãos se reúnem e lavam os pés uns dos outros. Literalmente fazem isso. Embora o que eu entendo aqui do texto é que a recomendação é mais do que lavar o pé em si, mas tem a ver com a nossa atitude em relação ao outro, em relação aos nossos irmãos. Veja, versículo 10, quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Esse é um texto que prova que o rito em si não é suficiente para purificar uma pessoa. Judas passou pelo rito. Judas passou pelo rito do lava-pés, mas aqui Jesus está a dizer, nem todos estão limpos, porque mesmo que o pé tenha sido dado para ser lavado, Jesus, na verdade, quer chegar no coração, quer chegar no nosso espírito, quer nos desarmar, quer nos dizer que ser criança diante de Deus não é problema, o que é diferente de ser infantil, que ser puro e se entregar aos cuidados do nosso Redentor é coisa boa, que a gente precisa disso, que a gente não é autossubsistente, que a gente depende do Redentor e daquele que perdoa os nossos pecados. Ele sabia quem era o traidor, diz o versículo 11. É claro que essa atitude de Jesus aqui lavando os pés dos discípulos dá uma outra cara ao caráter messiânico da sua missão. E eu ainda hoje insisto, num tempo de bastante busca de poder, desejo de poder, inevitavelmente também a igreja acaba sendo afetada por esse espírito e não consegue enxergar uma outra dimensão do evangelho e do amor cristão, que não é a busca de poder, mas é a consciência de que em Cristo eu sou uma nova criatura, filho de Deus, e Deus me chamou para servir, para amar, para me doar. Veja que essa primeira parte desse encontro tem uma dimensão salvífica. Lida com cada um de nós, com os nossos pecados e com nossas necessidades de salvação e perdão. Mas se você perceber, a segunda parte dessa narrativa vai lidar com o ato de Jesus enquanto exemplo. Veja, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as vestimentas. E voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Preste bem atenção. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É claro que esse texto tem uma ênfase redentiva, salvífica, que perdoa os nossos pecados, mas ele inevitavelmente nos conduz, depois de purificados, a uma atitude de serviço para com os outros. Ele está dizendo para os seus discípulos, vocês me chamam servo, mestre, porque eu sendo mestre, me reduzi
aos olhos de vocês, e os servir. Imagina, vocês entre vocês não vão se servir se eu, sendo Deus, servir vocês. Vocês, numa mesma relação horizontal, estão tendo dificuldade de servir. E aqui então a gente caminha para uma segunda ênfase no texto, que é o aspecto do exemplo que Jesus aqui nos dá para seguirmos na sua caminhada. Porque, versículo 15, eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. O que Jesus está dizendo é que ele, sendo rabi, mestre, e servindo, por que os seus discípulos não servem uns aos outros? O que está errado? Onde está a incoerência aqui? E aqui a gente vai se deparar com um problema crítico na igreja cristã, em nosso país hoje, que tem a ver com o problema da obediência. Essa é uma palavra hoje politicamente incorreta, inclusive dentro do lar, inclusive na escola, inclusive com relação às autoridades constituídas. Por quê? Porque se abusou do poder no passado, e ainda hoje se abusa. Fomos para um outro extremo, o pêndulo foi para o outro lado. Então a gente agora não obedece nada, não acata a ninguém. Por quê? Porque está todo mundo errado, ninguém está certo, e é por isso que a vida humana se encontra nessa confusão dos nossos dias, nesse relativismo absurdo, onde as pessoas estão tendo dúvidas sobre a sua sexualidade mais básica, mais elementar, porque é uma avalanche de informações, de subjetividades, de dúvidas, de ideias, as mais diversas. O mundo está em trevas. Quando eu falo mundo aqui, eu não estou dizendo que nós estamos fora disso. Eu estou dizendo que esse sistema nos assola. Afeta o nosso pensamento. Afeta a nossa identidade. A gente tem que se perguntar, inclusive hoje, por que está nas redes sociais. Ontem um irmão colocou muito bem uma coisa que eu compartilho aqui. Tínhamos uma reunião com os jovens e tem um texto lá de Paulo aos Tessalonicenses que fala para os jovens buscarem a santificação, evitando a imoralidade. E que na relação dos jovens entre si, que ninguém defraude nem ofenda o seu irmão. Defraudar é explorar, usar, manipular em benefício próprio. E aí teve um irmão lá que colocou uma coisa interessante. E quando a gente vai para as redes sociais pensando em usar as redes sociais para obter alguma vantagem pessoal, não que a gente vá para servir, mas a gente vai para ter mais seguidores, mais likes e mais dinheiro talvez. É preciso pelo menos pensar a esse respeito, se a gente não acaba também usando as pessoas em benefício pessoal e constituindo a nossa identidade em cima do que eu posso tirar dos outros. Eu não sou contra redes sociais, eu só estou colocando isso para a gente pensar. Porque defraudar, ou explorar, ou usar, e esse é o termo no grego, é um conceito que para nós cristãos precisa ser revisto, porque a nossa ideia ela é outra, ela é de dar, ela é de servir. Eu estou vendo aqui Jesus diante de Judas, e Jesus serve Judas, Jesus não manda Judas embora.
E aí o texto então desemboca no versículo 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Meu irmão, minha irmã, nós já lidamos com esse assunto aqui, quando estudamos o Sermão da Montanha, e chegamos lá no final. E Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva, vieram os ventos, veio a tempestade, e deu com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Se eu pudesse manifestar um desejo enquanto a essa comunidade, enquanto a Igreja do Caminho, nem seria talvez que nós conhecêssemos grandes coisas, tivéssemos um conhecimento erudito sobre a fé, e muito profundo, mas que nós, como discípulos de Jesus, tivéssemos a ousadia de entregar a nossa identidade para Ele, e de pensar não quem a gente pode ser, mas quem Cristo é em mim, porque eu vivo pela fé nele, em mim. E eu sou uma nova criatura. E eu preciso então reaprender a viver, reaprender a amar, reaprender a trabalhar, reaprender a tratar as pessoas. Que não é mais daquele jeito abusivo, que usa, que descarta, que compete, que manipula. Que não é o jeito, a maneira e a forma de Jesus lidar com os seus discípulos. Tenho meditado sobre esse encontro de Jesus aqui, antes da crucificação, e não é sem motivo. Porque a cruz vai ilustrar e encarnar ainda mais claramente os princípios que Jesus aqui agora, numa refeição e num lava-pés, está dividindo com seus alunos, que vão agora para uma formatura, e o professor deles vai ser crucificado por mãos de malfeitores, por mãos dos próprios discípulos, de certa forma, porque era por eles que Jesus foi pendurado no madeiro. Então, eu queria dizer uma coisa hoje à noite: não se preocupe com a sua imagem, não seja responsável. Aliás, Jesus diz para a gente ser luz do mundo e sal da terra. Mas Jesus disse que essa luz vem de um lugar: eu sou a luz do mundo. E assim brilhe a tua luz e os homens vejam as tuas obras e glorifiquem a quem? A você? Não, ao Pai que está no céu. O nosso mundo está num tempo difícil, de muita vaidade, muita arrogância, muita busca de poder. Vidas humanas têm significado muito pouco para muita gente. Eu acho interessante algumas pessoas que se apresentam como os baluartes da moralidade. Agora mesmo, no nosso país, uma pessoa na política, que acabou visitando um outro país, foi opinar, inclusive, sobre as mulheres daquele país, vazou esse áudio. E aí, um colega seu de partido, e o meu ponto aqui não é político, absolutamente nada a ver com isso, quando alguém quis confrontar esse cara pego no áudio, a resposta e a defesa foi: ô sua porca, quem você pensa que é? Você não é nada. O bastião da moralidade, das contas transparentes, da atitude correta, trata um outro ser humano dessa maneira. Então é uma moralidade seletiva, a gente escolhe o que quer
e despreza o que não quer, fatia Deus e constrói o nosso mundo virtual em cima do que a gente quer e onde a gente se sente melhor. Estamos num tempo difícil, gente. Tempo delicado, nosso país está numa situação difícil. Eu não sei se a gente se apercebe, temos poucas referências. A gente ora para que Deus abençoe o nosso país, mas a gente olha para o cenário, é um cenário difícil. Quando a gente olha de um lado pessoas que defendem pautas que nos são comuns, a favor da vida, ao mesmo tempo fazem isso sem vida, com violência. Aí a gente vai para um outro espectro, é uma desconstrução completa da família, dos valores que a gente carrega da vida humana. Aí a gente chega num tipo de centro, que é um centro multicolor, né? E a gente fica assim pensando, o que vai ser do país, cara? E o que vai ser da igreja brasileira também, porque ela também está nisso. Meu convite para você, meu irmão, meu convite para você, minha irmã, é que como discípulo de Jesus, você deixe Ele lavar os seus pés, você deixe Ele ter parte com você. Você não se preocupe com o que as pessoas dizem, dê um bom testemunho, mas não saia à cata de se defender em tudo que é canto e lugar, para fazer parecer que você é bom, que você faz bem as coisas. Se esconda em Jesus, confie em Jesus, viva uma vida de temor a Jesus, mas não seja prepotente, seja humilde, porque a gente peca, a gente erra, a gente falha e precisa do Salvador. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque sendo pecadores, só tem um jeito para nós olharmos para aquela cruz, onde Jesus tomou o meu pecado e o teu, carregou sobre si, pagou a pena que deveria ter sido paga por mim e por você, para que eu tenha paz com Deus, para que eu recomece a minha caminhada, mas que eu continue deixando Jesus lavar os meus pés. Jesus aqui chega a dizer, o corpo todo não precisa ser lavado, quem foi regenerado, nasceu de novo em Cristo, já foi batizado nas águas, ele é um salvo, mas ele não terminou sua missão, a sua missão continua tendo que ser uma missão onde os pés são lavados, os pecados são perdoados, as mudanças de comportamento e de vida vão acontecendo. Que a gente sirva mais no lar, sirva mais nos nossos irmãos, sirva os nossos vizinhos. Me perdoe a franqueza, mas a gente não pode ignorar esse texto aqui com aquela ideia, pastor, quando eu sentir isso eu vou fazer, se eu não sentir eu não vou fazer. O que a gente faz? O que a gente faz quando aqui Jesus diz para nós, se eu sendo mestre e Senhor, e vocês me chamam disso, me tornei gente como vocês e servi vocês, por que vocês não servem os outros? É como se ele estivesse dizendo também, não basta só ouvir. Bem-aventurado aquele que praticar a palavra do nosso Deus. Então eu quero desafiar vocês, quero desafiar a mim mesmo, num tempo tão difícil, tão delicado da vida humana, um tempo em que a gente nota assim um mundo perdido, sabe? A gente não sabe para onde esse eixo de poder vai migrar. Vozes diferentes de todo lado.
e a gente começa a acompanhar o noticiário, e claro, a gente gasta tempo em redes sociais, e isso vai nos formando também, criticamente. Criticamente, né, quer dizer, sem os filtros adequados, a gente às vezes vai importando crítica de outros formadores de opinião, que têm outros pressupostos, outras ideias. E quando a gente vê, a gente está andando todo mundo na mesma direção e agindo da mesma maneira. Paulo diz, não se conformem com este século. Sejam transformados na mente de vocês, para que experimentem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por isso que também é importante congregar, cultuar, ouvir a palavra, estar com os seus irmãos. A gente ajustar o nosso relógio, ajustar o nosso foco. Se o nosso óculos hoje já está desatualizado, tem que ir no oftalmo e ajustar a lente. E assim, a igreja é um povo onde um vai ajustando a lente do outro, para que a gente enxergue mais, ame mais, sirva mais e se deixe purificar por Jesus, o nosso Redentor.